Irmãos, a paz do Senhor, quero compartilhar com vocês aqui a leitura da Palavra de Deus, no capítulo 8 de 1 Samuel, a partir do versículo 4, diz assim a Palavra de Deus: Então, todos os anciãos, todos de Israel, se congregaram e vieram a Samuel a Ramá e lhe disseram: Vê, já estás velho e todos os seus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe como tem todas as nações. Porém, esta palavra não agradou a Samuel. Quando disseram: Dar-nos um rei para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor. Disse o Senhor a Samuel: Atende à voz do povo em tudo o que ele diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para que eu não reine sobre ele. Irmãos, nessa época, nesse tempo, nós muito ouvimos falar a respeito de política, não é? São irmãos fazendo propaganda para uns, irmãos fazendo propaganda para outros. Cada um tem as suas opiniões, cada um tem os seus candidatos e, de certa forma, para uma grande maioria dos irmãos, é um assunto extremamente entediante. Porém, numa época eleitoral como essa, é importante nós considerarmos, por exemplo, o que diz a Palavra de Deus a respeito desse tão importante assunto. O povo de Israel, quando Samuel já estava velho, foi até Samuel e pediu para que Samuel constituísse sobre eles um rei. E o próprio Deus disse para Samuel não se aborrecer com aquilo, porque o povo estava rejeitando não a Samuel, mas estava rejeitando o próprio Deus, porque o desejo de Israel era ter um rei conforme as outras nações. Se voltarmos um pouquinho à leitura, a lei tratava desses assuntos, de quais seriam os direitos dos reis. Então Israel estava bem ciente de que as suas mulheres seriam dadas aos reis. Israel, o povo de Israel, sabia bem a respeito dos direitos do rei em cobrar impostos, demasiados impostos, e de impor à sociedade, ao povo de Israel, aquilo que bem lhe parecesse aos seus olhos. Todavia, o povo de Israel quis um rei conforme todas as outras nações, de maneira semelhante às outras nações. Israel escolheu isso e disse para Samuel, de maneira que Samuel, assim que ouviu o pedido do povo, ele fez o que o Senhor nos convida a fazer nessa época em que vivemos. Samuel foi orar ao Senhor. Nós já vivemos épocas como essa e alguns mais velhos viveram mais, né? Esse período de 4 em 4 anos está indo ali nas urnas, depositando o seu voto, e alguns viveram isso por mais tempo, outros fizeram isso menos vezes. Independente de fazer muito ou fazer pouco, ter feito pouco, o que o Senhor nos convida a fazer é orar. O que o Senhor nos convida a fazer é orar para que o Senhor tenha misericórdia, para que o Senhor tenha compaixão do Brasil, da nossa nação, do nosso estado, para que não nos seja dado líderes como os líderes de outras nações. Isso nós vemos claramente nas Escrituras,
Deus dando um rei para o povo de Israel, segundo aquilo que merecia Israel. O rei Saul foi eleito rei de Israel e foi um rei que viveu em desobediência, que viveu descumprindo a vontade de Deus, de maneira que Deus o rejeitou para o reinado de Israel, para ser rei em Israel. E o Senhor disse que já tinha providenciado um outro rei para governar sobre Israel, um rei que tinha o coração como o coração de Deus. Talvez nós ainda não tivemos governantes segundo o coração de Deus, porque nós, cristãos, protestantes evangélicos, não oramos ao Senhor, não buscamos ao Senhor, não pedimos conselho do Senhor para escolhermos os nossos líderes. Já em tempos diferentes, lá na Pérsia, a rainha Vasti, ela desobedece uma intimação do rei e ela é tirada do reinado. Ela perde a sua coroa de rainha, porque a sociedade, os ministros do rei disseram, olha, ela não pode continuar como rainha, porque se ela continuar como rainha, todas as mulheres, elas vão passar a desonrar os seus maridos, porque o exemplo da rainha Vasti vai fortalecer a ação das esposas no sentido de que desonrem os seus maridos. Então os ministros se aproximaram do rei e disseram para o rei, tira a rainha Vasti do reinado, tira a coroa dela e que ela jamais compareça diante do rei. Foi o que o rei Assuero fez. Destituiu a rainha do seu cargo e aí então, eu digo aqui com as minhas palavras, promoveu uma eleição para escolher a nova rainha. A rainha que foi colocada na Pérsia para estar ao lado do rei Assuero. Todos nós sabemos que foi a rainha Esther. Alguém que Deus escolheu para aquilo. Alguém que Deus havia separado para aquilo. De maneira que eu encerro essa reflexão convidando você que é evangélico, você que é cristão, a orar pelo Brasil, a pedir que o Senhor comunique a sua alma quem é o melhor candidato. Longe de mim aconselhar você a votar nesse ou naquele, mas eu posso aconselhar você a buscar ao Senhor, a pedir a orientação de Deus, para que Deus mostre a você aquele que se encaixa, aquele que se enquadra melhor no perfil do governante que Deus quer para esta nação. Deus abençoe a sua vida nesse momento, em nome do Senhor Jesus.